A gente vai falar sobre dívidas. Dívida é um grande problema para a sociedade brasileira, por N motivos. A gente vai ver através de alguns gráficos que a gente tem um percentual de dívidas na nossa sociedade beirando os 70% da nossa população. E desses 70%, 25%, ou seja, um quarto das pessoas tem previsão de não conseguir pagar. São dados muito novos que eu retirei lá do site do CNC. Na apresentação tem os links para vocês também acessarem, tirarem dúvidas e tudo mais. O ponto é o seguinte, imagine que 7 a cada 10 brasileiros possuam dívidas e 2 deles não têm condição de pagar. Isso são dados antes da Covid-19. Você imagine como vai ser daqui para frente. Esses números tendem a explodir com as pessoas não tendo dinheiro, não tendo mais salário e tudo mais. Mas vamos do começo. Dívidas podem ser boas e podem ser ruins. E como é que você faz uma dívida? Se for a ruim, é porque você não fez um planejamento financeiro adequado, principalmente em relação à reserva de emergência. O que eu quero dizer com isso? Você não previu que despesas podem aumentar, mesmo que sejam repentinas. Quando você tem uma reserva de emergência, você consegue tirar dessa reserva e não precisa pegar um empréstimo no banco, que geralmente é muito oneroso e você vai se prejudicar no futuro, geralmente. Então, a falta de planejamento financeiro, a falta de reserva de emergência faz com que quando você tem uma despesa repentina ou não, a mais, você acaba não tendo de onde tirar. Outra coisa, sua renda cai. Aqui a gente está vivendo essa situação do Covid-19, que a nossa renda caiu abruptamente. Se você não tiver uma reserva de emergência, muitas vezes as despesas estão ainda bastante elevadas ou no nível que sempre foram e você não tem mais a renda para complementar. E por último, compras por impulso, que é o que eu falei lá naquele capítulo sobre simplificação. Muitas vezes a gente nem faz a pergunta de eu preciso mesmo disso? E às vezes a gente faz a compra e não tem como pagar. Então, esses 3 pilarezinhos aí de tipos de dívidas são dívidas ruins, porque em nenhuma delas a gente se programou muito bem. Mas existem também as dívidas boas, que é, por exemplo, quando você alonga uma dívida, o que eu alongo uma dívida? Você compra alguma coisa parcelado. Se não te derem nenhum desconto à vista, ou seja, pagar à vista ou parcelado é a mesma coisa, se você alongar em mais parcelas, é melhor para você, que você consegue se controlar com mais eficácia. Mas se falar assim, eu te dou 10% de desconto e mesmo assim você alongar, não tem a menor dúvida que você está pegando esses 10% e pagando ao longo dessas parcelas. Uma coisa que é muito interessante, então, desde já, é que existem dívidas boas e dívidas ruins. Outra dívida boa também que a gente pode falar é o seguinte, às vezes a gente pega um empréstimo num banco, empréstimo em qualquer tipo de financeira, com amigo e tudo mais, combina uma taxa de juros lá no contrato, só que com o dinheiro você vai conseguir investir em outra coisa, seja abrindo um novo negócio, seja colocando em outra aplicação, que vai te render juros, vai te render uma renda maior do que o pagamento dos juros bancários, juros da instituição financeira. Isso é ótimo, porque você vai chegar, em algum momento vai pagar as dívidas e vai depois ter só o negócio principal na mão para você tocar daí para frente. Claro que não é para fazer estrepolia, não é para pegar algo para empréstimo, que já é uma coisa arriscada, e colocar numa coisa mais arriscada ainda. Não. Mas às vezes você pega o empréstimo para botar num negócio e deslancha daí para frente, uma boa gestão, você no final vai ter só um negócio para tocar e a renda vai ficar líquida para você. Você não vai ter mais esse passivo de mandar para o banco uma parte do dinheiro. Uma coisa que é muito importante, sempre renegocie as suas dívidas se você receber um dinheiro a mais, seja de que forma for. Se você tiver uma dívida, tente chegar com o banco e falar, recebi um dinheiro extra, como é que eu posso renegociar com você? Será que eu posso ficar menor a minha taxa de juros ou a parcela ficar menor em menos tempo? Então, renegocie a dívida. Por quê? A dívida de cartão de crédito, a dívida de empréstimos, já chegou anual a mais de 1000%.
Era uma coisa completamente insana. Se você pegou R$ 100, no final você estava pagando R$ 1.200 de dívida. Hoje, por diversas leis e diversos tetos que as leis estão colocando, e também, a gente vai falar um pouco mais para frente, a taxa de juros do Brasil está menor, o que faz com que os bancos também tenham que diminuir as taxas de juros, mas mesmo assim está em torno de 300%, 400%, uma coisa completamente insana. Você paga 4, 5 vezes mais do que o dinheiro que você pegou inicialmente. Então, para vocês verem como quando a gente pega um empréstimo, é uma coisa muito nociva. E como você evita isso? Criando uma reserva de emergência. Criando uma reserva que todo dia, aquele dinheirinho que você está salvando por mês, você vai juntar em algum tipo de investimento simples, que às vezes com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, e aí você, no momento de uma emergência, você pega desse dinheiro e não faz nenhum empréstimo e tudo mais. Quando a gente fala de dívida, novamente, são dados muito atuais. Quase 7 entre 10 brasileiros têm algum tipo de dívida, como até o cartão de crédito conta como uma dívida. Mas 25% dessas pessoas não vão conseguir pagar. Isso é muito grave, isso tende a crescer e a gente tem que se policiar para evitar, na verdade, para evitar ao máximo de dívidas possíveis. Tá bom? A gente vai falar muito ainda sobre esse tema, só que de diversas formas diferentes. Fuja das dívidas dívidas ruins, o mais rapidamente possível. E, se tiver, pague. Tá bom? Tchau, tchau, gente.